Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje é um vídeo para deixar muitos nervosos. Vou me concentrar só sobre Gênesis 6 de 1 a 4 e Judas 6 e 7. E mais algumas coisinhas no final. Você que já está seguindo esses vídeos, né? Que já reconhece a importância do livro de Enoque. E também, nesse caso, não precisa nem se interessar pelo livro de Enoque, mas é a questão da descida dos anjos e seu relacionamento com as mulheres, descrita em Gênesis 6, de 1 a 4. E a sua ligação com Judas, versículos 6 e 7. Aqueles que acompanham os debates, né, em alguns canais no YouTube, ou pela grupos de WhatsApp, tem muitos por aí hoje, vocês veem que aqueles teólogos, aqueles ensinadores que não admitem, né, essa possibilidade, deixando bem claro que eles vão contra o que está escrito, eles fazem muito malabarismo para poder negar que os anjos realmente pecaram e pecaram sexualmente. E eles têm que fazer muito malabarismo. E uma coisa principal que eles têm que manter é a separação, a não vinculação de Judas 6 e 7 com Gênesis 6, 1 a 4. Sendo que a Bíblia responde à própria Bíblia, né? E então vocês podem perceber isso, eles fazem de tudo. Numa discussão eles tentam separar os dois assuntos, né? Mas isso está caindo por terra, né? Inclusive eu vou mostrar para vocês nas Bíblias, né? Hoje principalmente Bíblias católicas, né? E eu vou mostrar também, eu já mostrei esse da Sociedade Bíblica Brasileira, a tradução interlinear, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu já mostrei uma vez, mas eu vou tornar a mostrar, né, no interlinear, a tradução, o que diz o texto, né. Então eu vou começar aqui com uma Bíblia nova lançada aqui no Brasil pela Paulus. Eu já tinha ela em italiano e ainda bem que lançaram agora em português. Essa aqui é italiana, né? Da São Paulo, seria a Paulus brasileira. E agora lançaram aqui no Brasil a nossa aqui. São quase 3.500 páginas, muitas notas de rodapé, excelente Bíblia. É Bíblia Palavra Viva, a Paulus. Foi lançada essa semana. Inclusive no site da Paulus está falando que a entrega seria a partir do dia 30 de outubro, mas eu acho que eles esqueceram de atualizar, porque essa, por exemplo, eu peguei ali na livraria Loyola, na Senador Feijó, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então vamos começar por ela, aqui em Gênesis 6, de 1 a 4. Já é uma tendência, né, dos tradutores agora colocarem um ponto final nessa falsa polêmica, né, que os antigos tradutores, né, eles colocavam filhos de Deus e filhas dos homens, né, e para acabar com essa falsa polêmica, que na verdade a tradução correta seria filhos de Deus e filhas dos humanos. Agora as novas Bíblias estão colocando, né, a tradução correta, né. Então eu vou ler aqui nessa tradução, do 6 de 1 a 4. Filhos de Deus, o capítulo 6. Quando os seres humanos começaram a se multiplicar sobre o solo, geraram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram belas e tomaram para si mulheres dentre todas aquelas que escolheram. Yahvé disse:
meu sopro de vida não permanecerá para sempre no ser humano, pois ele é carne e não viverá mais do que 120 anos. Nesse tempo, havia gigantes na terra, e mesmo depois, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos humanos e geraram filhos para eles. Esses heróis eram homens famosos nos tempos antigos. A única falha que eu encontro aqui é que, na verdade, no texto hebraico não falam que havia gigantes. Falam que os Néfilins estavam na terra naqueles dias. Esse é o correto. Porque, na verdade, Néfilim são os próprios anjos. E confunde muito, né, as pessoas esse jogo de frases aqui no versículo 4, né? Então vamos aqui nessa própria Bíblia, vamos na Epístola de Judas, versículos 6 e 7. E os anjos que não conservaram o seu principado e abandonaram sua morada, ele os prendeu nas trevas com cadeias perpétuas para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas se prostituíram, unindo-se a seres de natureza diferente, e foram postas como exemplo, estando agora sujeitos ao castigo de fogo, um fogo eterno. Então vocês veem que agora não tem mais confusão, né? Na verdade, nunca houve confusão, mas os polêmicos, né, que gostam de aparecer em debates, né, e defendendo uma tese que vem de tradição, então eles, quanto mais confuso, na verdade não confuso não está, mas eles cavam falsos problemas, né. Eu vou ler a nota aqui, os anjos, na nota do 6, né, do 7. Se prostituíram, conforme nota 2 Reis 2:11, aí fala assim, unindo-se a seres de natureza diferente, literalmente foram atrás de outra carne. Bom, o texto aqui já, no caso aqui a nota aqui não avança muito, mas é mais no próprio texto, né, se unindo a natureza diferente. Ficou muito claro isso. A Paulinas também, ela vai... Eu vi o comentário, não vou citar a fonte, que eles vão publicar agora uma Bíblia também, parece que é em dezembro, uma Bíblia nova. Assim, descompletar, esse texto da Bíblia da Paulus, também na Bíblia pastoral, que é da Paulus também, a nova Paulus, essa nova pastoral, ela também em Gênesis 6, de 1 a 4, também coloca filhos de Deus e filhas dos humanos. Só para lembrar. A nova Bíblia pastoral da Paulus também. Estava esquecendo de avisar isso. E a Paulinas, ela veio publicando essa nova Bíblia praticamente como se fosse fascículos. Ela publicou o Pentateuco, os Salmos e o Novo Testamento. Seria essa aqui, o Pentateuco. E, no caso, eu vou citar também o Novo Testamento. No caso, Judas. Essa, confirmando, da Paulinas. E parece que está previsto agora para dezembro a nova Bíblia deles. Também vai ter muito comentário. Vai ser sensacional. E aqui também em Gênesis 6, de 1 a 4, fala, quando o ser humano começou a se multiplicar na superfície do solo, nasceram-lhes filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas do ser humano eram belas, tomaram para si algumas mulheres que escolheram dentre elas. No caso 4. Naqueles dias, bem como depois deles, aqui já eles fugiram daquela falha. Naqueles dias, bem como depois deles, os Néfilim estavam na terra,
quando os filhos de Deus se achegaram às filhas do ser humano. Então, essa aqui está praticamente perfeita nesse ponto. Agora vamos no Novo Testamento da Paulinas, versículos 6 e 7 da Epístola de Judas. E os anjos que não conservaram sua condição original, aqui também também está bem, mas abandonaram sua própria morada, ele os mantém guardados em algemas eternas, sobre trevas para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que de maneira semelhante àqueles se prostituíram, indo atrás de outra carne. Eu vou ler agora a nota aqui. Versículo 7, a nota. Os pecados dos anjos e de Sodoma e Gomorra são a sedução dos anjos pelas filhas dos homens, confira Gênesis 6, de 1 a 4, 1 Enoque, grego 6, no caso qualquer Enoque, tanto grego como etíope. A tentativa dos habitantes de Sodoma de abusarem sexualmente dos seres celestes, Gênesis 19, 4, 25. As uniões ilegítimas, Levítico 18, 1 Enoque 7. A idolatria, 1 Enoque 7 a 8, e homicídio e violência e tal. E segue, 1 Enoque grego também 7. Aqui faz várias citações do livro de Enoque. Então vocês estão vendo que está ficando para trás essa falsa polêmica, né? Que os anjos não... É impossível que fossem anjos em Gênesis 6. Isso já caiu por terra. Alguns tradicionalistas aqui no Brasil que ainda teimam, né? Mas tendem a passar vergonha daqui para frente, né? Não tem como. Não tem como lutar. É igual aquela passagem bíblica, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Jesus falando para Paulo, né? Não tem como a pessoa lutar contra o texto, o que está escrito, né? Então eu vou citar aqui na Bíblia Teb, a nova, né? A Teb, essa nova tradução da Teb, ela em Gênesis, ela mantém filhos de Deus e filhos dos homens. Que na verdade, para um bom entendedor, é um pinga-letra, né? Se está falando filhos de Deus e filhos dos homens, está na cara que são duas naturezas diferentes, né? Então eu vou citar aqui a nota de rodapé de Judas 6. Eu vou ler também o versículo, parece que tem uma diferença também. Os anjos que não tinham mantido sua posição, mas tinham abandonado sua morada, ele os mantém eternamente acorrentados nas trevas para o julgamento do grande dia. Quanto a Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, de modo semelhante, se tinham entregue à prostituição e tinham corrido atrás de seres de outra natureza. Também isso aqui já mata no ninho, né? Qualquer discussão. Aqui no verso 7, a nota em rodapé fala a mesma ligação entre o pecado dos anjos e o de Sodoma. Ele cita o testamento de Neftali, 3:4. Literalmente outra carne, cita 2 Pedro 2:10. Trata-se dos vícios contra a natureza praticados pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Tal. Aí segue. Então vocês veem que o próprio texto já deixa bem claro isso. Eu vou citar aqui também uma Bíblia espanhola. Achei interessante. La Bíblia Tradução Interconfessional, publicado pela Verbo Divino, uma editora famosa espanhola. Essa Bíblia ela foi texto bíblico e notas com suporte da Biblioteca de Autores Cristianos, muita gente conhece, editorial Verbo Divino e Sociedade Bíblica de Espanha. Também em Gênesis 6, de 1 a 4, ele traz
também filhos de Deus e filhas dos seres humanos, ser humano, né? Eu não vou ler, não é necessário. Só fala em português, quando os seres humanos começaram a se multiplicar sobre a terra e tiveram filhas, os filhos de Deus, vendo que as filhas dos seres humanos eram formosas, tomaram como mulheres a todas as que quiseram. E no caso 4, ele faz um jogo de palavras diferente. Naqueles tempos, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos seres humanos e tiveram descendência com elas, inclusive depois, habitaram na terra gigantes. Capítulo 6. Quem quiser ler depois. Então, para vocês verem que principalmente lá fora já está sendo, na verdade, aperfeiçoado o texto para acabar com essa falsa polêmica, né? Falsa polêmica mesmo. Eu vou citar aqui também a Bíblia da tradução oficial da CNBB. Eu vou citar aqui na Epístola de Judas, porque em Gênesis ele mantém, por enquanto, ainda filhos de Deus e filhas dos homens, né? No versículo 7 da Epístola de Judas, ele fala, confira Enoque 6, 7, 10, 4 a 6, e também Gênesis 19, 4, 11, 23 a 25. Contra a natureza, literal, indo atrás de outra carne. Então, vocês veem que a própria Bíblia CNBB, com relação à Epístola de Judas, versículo 7, ele manda conferir no livro de Enoque. Eu vou também citar aqui essa obra de Heber Campos, o título é Eu Sou. Essa obra tem, acho que são 5 volumes por enquanto. A falsificação da revelação verbal no ensino do Novo Testamento. Aqui na página 236 e 237, ele vem falando sobre a Epístola de Judas, né? E é muito, assim, foi muito próprio, muito legal, assim, a tradução que ele fez da versículo 6. Porque uma coisa também que eu sempre esqueço de falar isso, né? Eu sempre passo por cima disso. Que a Epístola de Judas, quando ele fala assim, os anjos que não mantiveram a sua posição, na verdade, lá falando de natureza, eles abandonaram a sua natureza. E aqui eu vou falar, depois eu completo. Ele fala assim que houve anjos que corromperam sua natureza e abandonaram o seu estado original. Estado. É como se você falasse a água, estado líquido e estado gasoso. Então eles estavam num estado e saíram do seu estado original e foram julgados por sua apostasia. Também as cidades Sodoma e Gomorra e tal. Então vocês veem, na verdade, eles, quando ele fala que os anjos abandonaram o seu domicílio, na verdade abandonaram o estado que eles estavam, né? Alguns devem conhecer um filme, né? Acho que é com Nicolas Cage, que ele é um anjo, que ele se apaixona por uma mulher, aí ele provoca a sua morte, uma morte que é simbólica, e ele se torna mortal. Acho que muitos assistiram. Na verdade, o cinema, na verdade, fez uma história em cima desse texto, na verdade. Tanto de Gênesis 6, 1 a 4, como de Judas 6 e 7, né? Então eu vou mostrar também para vocês, agora eu já tinha mostrado. Sim, eu vou mostrar uma coisa antes. Para quem é da Assembleia de Deus, parece que é atual, tem um livrinho e a revista da Escola Dominical, chama A Justiça Divina,
a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, de Ezequias Soares e Daniele Soares, esse livro. E na página 20, acho que é do versículo 3, 17 de Ezequiel, aqui estava lá, filho do homem. Na primeira vez em que Deus se dirige ao profeta Ezequiel, não o chama pelo nome, mas usa a expressão em hebraico Ben-Adam, literalmente filho do ser humano, para identificá-lo, aqui é interessante, para identificá-lo como homem entre os seres celestiais. Vou repetir é muito interessante isso aqui. Filho do homem, o título aqui. Na primeira vez em que Deus se dirige ao profeta Ezequiel, não o chama pelo nome, mas usa a expressão em hebraico Ben-Adam, literalmente filho do ser humano, para identificá-lo como homem entre os seres celestiais. Justiça Divina pela CPAD. E eu vou aproveitar, então vou mostrar aqui em hebraico, Gênesis 6, não sei se eu peguei tudo aqui. Isso aqui é uma peguei na internet. Eu marquei em amarelo Bnei Ha-Elohim, em cor de rosa está Het Benot Ha-Adam. Você pode confirmar. As filhas dos homens que sempre se colocou, na verdade, deveria ser filhas do ser humano. Para deixar bem claro o contraste entre seres humanos e seres celestiais. Como Gênesis 6, 1 a 4, sempre esteve assim. Mas os polemizadores, os que gostam de polêmica, forçam essa falsa problemática, né? Então, eu vou adiantar um pouquinho, depois vou mostrar no próprio texto que eu já tinha mostrado. Com relação a Nephilim, em vez de gigantes, que na verdade Gênesis 6:4 não fala gigantes, fala que haviam no início, né? Os Nephilim estavam na terra. Deixei em amarelo para vocês perceberem o texto em hebraico. Os Nephilim estavam na terra naqueles dias. Então, essa obra foi publicada pela Sociedade Bíblica Brasileira, o Antigo Testamento interlinear, hebraico, português. E eu deixei aqui marcado, no capítulo 6, no próprio interlinear. Então vocês vão ver aqui, eu deixei em vermelho, em cor de rosa, quando fala de amarelo, as filhas do ser humano, e em cor de rosa, os filhos de Deus. E em círculo aqui, os Nephilim estavam na terra naqueles dias. Vocês podem parar o vídeo depois e confirmar. Acho que dá para ler direitinho. Já capítulo 6. Então, para você que é da Assembleia de Deus, essa revistinha deixa bem claro isso, né? No caso ali em Gênesis, Benot Ha-Adam quer dizer filhas dos seres humanos, em contraste com seres celestiais. O Novo Testamento também interlinear da Sociedade Bíblica Brasileira, eu imprimi para ficar mais fácil para mostrar.
Eu já tinha mostrado em outro vídeo, o próprio vídeo, o livro. Eles usam a tradução João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada no Brasil, segunda edição, e a nova tradução da linguagem de hoje. Deixei marcado em amarelo. Os dois textos que eles usam. Interlinear e lado a lado dois textos. A NTLH e a RA. Então, é no Judas 7. Judas 7. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Na página 899. Acho que dá para ler, né? E tem também a tradução Almeida, a revista atualizada, né? No versículo 7 fala: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, e segue. Então, confirmando o Novo Testamento interlinear da Sociedade Bíblica Brasileira, grego-português. Eu vou tornar a mostrar também a chave linguística do Novo Testamento, publicado por Fritz Hineker e Cleon Rogers, essa aqui da Edições Vida Nova. Essa obra, que eu me lembro, teve 2 capas, né? Então eu imprimi para vocês. Quem tem, às vezes a pessoa tem, esquece que tem. Então na página, esse livro aqui, né? Confirmando. Está bem conservado isso aqui. É na página 599. A palavra toutos, em grego, como aqueles, versículo 7 da Epístola de Judas. Aqui ele diz assim: visto que a palavra é masculina, não pode se referir às cidades de Sodoma e Gomorra. Ele cita do autor Kelly. E, evidentemente, refere-se aos anjos, do verso 6. Era de entendimento comum entre os rabinos judeus que os seres mencionados em Gênesis 6 eram anjos. Epístola de Judas, né? Aqui está, para vocês lerem depois, quem quiser. Chave linguística do Novo Testamento grego. Vocês podem perceber que não existe muito esforço, né? Agora sim, a pessoa que quer negar o texto tem que fazer um malabarismo impressionante. Eu vejo assim na internet, né, no YouTube, principalmente, alguns debates. Eu fico com muita dó. Pessoas de renome no meio, tanto no meio evangélico, protestante como católico, né, que querem forçar. Primeiramente eles vêm com aquele mantra, né? Esse assunto muito polêmico, é muito difícil a interpretação. E aquela coisa. Na verdade, eu vejo isso como uma certa vaidade, talvez para dizer que eu não vou nem falar mais nada, né? É muito triste isso. Eu vou usar uma coisa que eu vou relembrar para vocês. Para quem tem esse texto grego da 5ª edição, né, revisada da Sociedade Bíblica Brasileira, Novo Testamento grego, a página 700, eu não vou mostrar na tela, né? Mas são 14 paralelos verbais
entre o livro de Enoque e o Novo Testamento. Quem tem o Nestle Aland, essa é a 28ª edição, Nestle Aland, nas páginas 875 e 876, não, peraí, é isso mesmo. É 875, 876. Eles apontam 104 também paralelos verbais, seria isso, citações, que está implícito, né? Do livro de Enoque no Novo Testamento. 104. Eu vou fazer depois um vídeo separado para mostrar 3 obras em inglês, para aqueles que se interessam, claro, né? Eu vou mostrar uma nova tradução da Septuaginta, em inglês, chama-se Lexham English Septuagint, que já trazem também eu vou trazer, né, quem traduziu mais dados sobre os responsáveis, né? Também já trazem filhos de Deus e filhos dos seres humanos, para ter esse contraste, né? Para acabar com a polêmica, né? Tem também aqui uma publicada pela Oxford, a New English Translation of Septuagint. É uma equipe de tradutores renomados, eu vou mostrar no próximo vídeo. Também é publicado pela Oxford, a 5ª edição, The New Oxford Annotated Bible. Também essas três obras, eu vou trazer mais dados sobre os responsáveis, né, que participaram da tradução. Também todas trazendo agora Gênesis 6, de 1 a 4, filhos de Deus e filhas dos seres humanos. Quanto também ao livro de Enoque, só para terminar o vídeo, eu gosto sempre de reforçar esse assunto. Um autor aqui muito famoso, um padre chamado Jean Danielou, Bíblia e Liturgia, a teologia bíblica dos sacramentos e das festas nos padres da igreja, pela Paulinas. Uma obra católica. Na página 172, ele fala assim: os apocalipses não canônicos apresentam as mesmas perspectivas, assim, do assunto anterior aqui, eu esqueci a gente pegou um tema atrás, mas eu vou pegar na sequência. Eu vou pegar só o trecho, porque eu esqueci de pegar o contexto. Particularmente importante é o livro de Enoque, do qual se sabe a influência sobre o judaísmo dos tempos pré-cristãos e sobre o próprio Novo Testamento. Eu não vou pegar aqui de supetão, eu tenho que pegar assim, agora encontramos em toda a tradição judaica uma série de textos que mostram um banquete. Assim, eu vou pegar aqui, não custa nada, né? Página 171. Encontramos em toda a tradição judaica uma série de textos que nos mostram os banquetes messiânicos reservados ao final dos tempos como um banquete sagrado, do qual os banquetes rituais da lei foram figuras. É o sentido da passagem do livro dos Provérbios citado por Santo Ambrósio. Aqui está acho que é Maurice André Robert, e mostrou que ele dependia literalmente de uma passagem do 2º Isaías, em que apresenta a felicidade messiânica como um banquete.
Aqui é o texto, Isaías 55, 1 a 3. Atenção, todos os que estão com sede, venham buscar água. Venham também os que não têm dinheiro. Comprem e comam sem dinheiro e bebam vinho e leite sem pagar. Ouçam-me com atenção e comerão bem e saborearão pratos suculentos. Confirmando Isaías 55, 1, 3. Aqui é uma linguagem talvez mais atual, né? O tema se encontra de outro modo em Isaías 65, 11 a 13. A concepção do banquete messiânico será especialmente desenvolvida na literatura apocalíptica. Ela já aparece no Apocalipse de Isaías. Yahvé dos exércitos vai preparar no alto desse monte para todos os povos do mundo um banquete de carnes gordas, um banquete de vinhos finos, de carnes suculentas, de vinhos refinados. Isaías 25, 6. Aí ele vem, os apocalipses não canônicos apresentam as mesmas perspectivas. Assim o 4 Esdras, descrevendo o mundo futuro, escreve: construída a cidade e preparado o banquete. Particularmente importante é o livro de Enoque, do qual se sabe a influência sobre o judaísmo dos tempos pré-cristãos e sobre o próprio Novo Testamento. É sempre bom confirmar isso, né? Tem pessoa que reluta, né, contra isso, mas não tem como. Uma outra obra aqui também, publicada pela editora Cultura Cristã, da série Interpretação. Aqui é uma série muito boa, muito boa mesmo. Para uma melhor compreensão, princípios do Pentateuco e para fornecer estratégias, métodos para se pregar e ensinar sua mensagem. Interpretação do Pentateuco, um prático e indispensável manual de exegese. Peter Vogt, se for alemão é Vogt. Na página 70, uma citação de passagem, né? Eu vou pegar de passagem. Gênesis descreve o dilúvio como consequência do pecado humano. Yahvé determina destruir a terra por água quando vê que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, dos seres humanos. Gênesis 6, 1 a 5. No caso, Gênesis 6, 5. Aí ele fala, de modo interessante, esta afirmação vem depois de uma descrição do casamento entre seres angelicais e humanos. Na página 70. É uma citação simples de passagem. Outro livro da Paulinas, Verdade e Salvação, no Evangelho segundo São João, publicado editado, a obra de Pedro da Silva Moraes. Paulinas. Peguei um trecho aqui na página 289, falando sobre a verdade no judaísmo intertestamentário. O conceito de verdade é encontrado frequentemente no judaísmo intertestamentário, em estreita conexão com a ideia expressa pelos textos veterotestamentários. Na literatura apocalíptica, o conceito de verdade possui um caráter escatológico, devido a essa literatura ser orientada para o tema do juízo final, o triunfo do bem sobre o mal e a felicidade duradoura. A verdade é a herança inalienável dos justos, e isso não só considera o prazer de Deus neles, como também, especialmente, sua reivindicação universal, seu triunfo final e sua consolidação em uma felicidade que jamais passará. Em alguns escritos, a verdade é entendida como algo que é feito. Livro de Enoque 106, 15. Livro dos Jubileus 35, 6. O termo está ligado à fidelidade, à sinceridade, em oposição à falsidade e ao erro.
adquirindo um certo sentido, uma conotação ética equivalente à justiça, visto que possui um uso oposto ao conceito de injustiça. No livro de Enoque, os justos são chamados de filhos da verdade, capítulo 105, versículo 2, visto que são aqueles que percorrem os caminhos da verdade, capítulo 102, versículo 2. As sendas da justiça, capítulo 94, versículo 1. Os que anunciam a verdade, capítulo 106, versículo 15, do livro de Enoque. Então, confirmando da Paulinas, é um livro muito bom. Tem outro livro aqui, da editora Cultura Cristã também. É uma obra de Hermstein Maia P. da Costa. A inspiração e inerrância das Escrituras, uma perspectiva reformada. Aqui está falando da Epístola de Judas, na página 41. Na página 40 e 41. No caso, Judas. A Epístola de Judas, mesmo sendo citada desde o século II, encontrou algumas dificuldades na sua inclusão no cânon pelas seguintes razões. Por ser uma carta pequena e ser considerada de pouco interesse geral, interessante, eu acho uma das principais. Aliás, hoje em dia já mudou isso, é uma das principais. Incerteza quanto à identidade do seu autor. Quanto a isso também tem a Hebreus, para falar mais coisas. Principalmente em razão da utilização de literatura apócrifa, o autor cita o livro de Enoque, capítulo 1, versículo 9, e nos versículos 15 e 40, e o capítulo 40, versículo 8 de Enoque, no versículo 14. Aqui eu acho que ele confundiu também. E faz alusões descritivas nos versículos 6 e 13. O versículo 6 é os anjos que deixaram sua estado original. E o versículo 13 da Epístola de Judas fala das estrelas errantes. No livro de Enoque, os anjos são também chamados de estrelas. E bem como revela a dependência de outros textos apócrifos. Ela faz parte do fragmento muratoriano, cerca do ano 170, e podemos deduzir que a Epístola de Judas era amplamente conhecida no Egito, visto fazer parte do papiro Bodmer, P72, dos séculos III e IV. Tertuliano, um pai da igreja, né, a reconheceu como um documento cristão autorizado, chegando a considerar Enoque um livro autoritativo, em razão de ter sido citado por Judas. Muitos, é incrível, né? Muitos acham que relevam Judas ter citado o livro de Enoque. Pensem bem, né? O irmão de Jesus citando um livro. É impressionante, né? Tem um outro livro aqui, os Salmos como Adoração Cristã, a editora Shed, um comentário histórico. Publicado por Bruce K. Waltker, James M. Holston, com Erica Moore. Aqui falando do Messias no judaísmo antigo. Os termos Hamashia, né, ou ungido, Messias, é uma palavra em aramaico, e Christus em grego, né? Para o rei escatológico, se originaram na literatura judaica. O conceito de Messias é intensificado na literatura apocalíptica. Nesta literatura, o futuro e justo reino do céu sob o Messias é visto como iminentemente invadindo os reinos do mal da terra. Aqui, o Messias é descrito de forma excepcional como o vindouro rei de Israel, que introduz o justo reino do Deus no fim dos tempos. A figura central de 1 Enoque é o Filho do Homem,
conforme Daniel 7, 9 a 14, que se refere à primeira Enoque 46, 1 a 3. O escolhido, confira Isaías 42, 1. Ou o justo, capítulo 38, 2. No caso, está falando do livro de Enoque. E o ungido, 52, 6 de Enoque. Essa figura celestial que considera-se estava com Deus desde o princípio, Enoque 48, 3, 6, e permanece na presença de Deus. Revela todas as coisas aos eleitos, é o juiz do mundo e o campeão da justiça que destrói os inimigos da justiça. Então, confirmando os Salmos como adoração cristã, um comentário histórico da editora Shed. Os autores. Então, eu acho que o vídeo fica por aqui hoje. Então, com o tempo, eu pretendo fazer um vídeo mais consistente com relação a Judas 6 e 7 e também o Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4, com relação à queda dos anjos. Mas vocês perceberam, as Bíblias agora estão sendo os tradutores estão tirando aquela falso problema, né? No caso, os filhos de Deus, né? E as filhas dos homens, que gerou muitos debates, né? E agora com essa nova, na verdade, com essa correção, né? Colocando ao invés de filhos dos homens, com filhas dos seres humanos. Aí acaba essa discussão tola, na verdade, né? Demonstrando a diferença entre seres humanos e seres celestiais. Então não esqueçam, né, esse livrinho, a página que eu citei com relação a quando fala de filho do homem, né? Na página 20. Página 20. É muito interessante. Para as pessoas que às vezes não têm livros mais caros, né? Isso aqui é baratinho, eu paguei, estava com desconto na CPAD. Paguei acho que R$13. Então, vale a pena. Então, confirmando, depois eu vou fazer um vídeo com essas 3 Bíblias, né? No caso da Gênesis 6, de 1 a 4. Essa aqui é a nova tradução da Septuaginta. Essa também. E uma nova Bíblia também, né? Relembrando. Então, pessoal, ficamos por aqui. E logo teremos mais vídeos. Então, até a próxima.